Tá, então continuando hoje a falar sobre MineHub, que como vocês sabem é uma posição minha. MineHub é uma ação que eu venho cobrindo ao longo das últimas semanas aqui no meu canal. Essa ação é listada na TSX Venture, código MHUB, e no mercado de balcão americano, código MHUBF. E bem, como sempre, antes da gente começar, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? Mas como eu disse, hoje a gente vai falar sobre os clientes de MineHub. Tá, mas por que eu vou falar sobre isso, né? Ora, porque ter uma ideia de quem está usando essa plataforma ajuda a gente a ter uma melhor noção do possível valor do software que essa empresa desenvolveu. Como eu já disse aqui nesse canal, né? A MineHub é uma empresa difícil da gente avaliar, porque ela está em estágios muito iniciais, né? Quer dizer, MineHub está mostrando aí somente cerca de 2 milhões de dólares em receita, enquanto os seus gastos operacionais estão em 7 milhões, né? Então, MineHub é uma empresa que, se você for julgar, né, só pelos financials dela, quer dizer, você nem vai olhar duas vezes, né? Você vai bater o olho ali, vai ver aqueles números super negativos e você vai acabar indo para a próxima empresa, né? Meu ponto é, não dá para você analisar MineHub, por exemplo, usando um múltiplo de preço sobre receitas, ou então usando um múltiplo de enterprise value, de valor de firma, sobre o fluxo de caixa operacional. Quer dizer, você não consegue fazer isso, né? Uma vez que MineHub ainda está no estágio quase que pré-receita, né? Então você não consegue avaliar essa empresa usando, por exemplo, receitas. Então, por isso que você precisa de outras formas de fazer essa avaliação. E uma das maneiras que eu encontrei de avaliar MineHub, né, de ter uma noção do valor do que essa empresa construiu, é pensando no quanto custou para construir o ecossistema que hoje eles têm. E segundo as minhas conversas com a empresa, custou cerca de 40 milhões para produzir a plataforma como ela é hoje. Porém, hoje você conseguiria produzir a mesma plataforma por cerca de 20 a 25 milhões, tá? Então o que eu penso é o seguinte, né? Quer dizer, se hoje o MineHub tem um market cap de cerca de 60 milhões de dólares, como a gente vê aqui, quer dizer, se essa é hoje a capitalização de mercado dessa empresa, isso significa que você estaria pagando aí cerca de 2 vezes, né? 3 vezes o que custou para construir a plataforma de MineHub. Então assim, se você pensar dessa forma, quer dizer, pagar 60 milhões por uma plataforma, por um ecossistema digital, que custaria aí 20 a 25 para construir, bem, ok, você está pagando mais de 2 vezes, né, o custo de construção, porém também não é nada de outro mundo. Porém, eu acho que a gente também tem que levar em conta os clientes que MineHub tem, né? Quer dizer, os clientes também valem alguma coisa. Por isso que eu quero falar dos nomes que já estão usando a plataforma de MineHub. Esses nomes não são necessariamente clientes pagantes, porém, essas já são empresas que estão ali usando a plataforma. E eu acho que isso é importante porque, como eu disse, os clientes têm valor, né? Uma coisa é você ter uma plataforma que, sei lá, só empresas de commodities do Brasil estão usando, né? Outra coisa é você ter uma plataforma que, por exemplo, as maiores mineradoras do mundo estão usando. São coisas bem diferentes, mas os clientes certamente têm valor, né? Num dos vídeos que eu fiz sobre MineHub, eu inclusive fiz a seguinte conta, né? Quer dizer, se você comprasse MineHub a 50, 60 milhões de market cap, você estaria pagando aí cerca de 2, 3 vezes o custo de construção. Beleza. Só que aí eu contabilizei em cima os clientes. E eu cotei os clientes, né? Eu disse num dos meus vídeos que a gente poderia estimar o valor dos clientes em cerca de 15 milhões. Porém, pelos clientes que MineHub tem, pelos nomes que já estão na plataforma de MineHub, eu acho que 15 milhões é um valor muito conservador. E se você está pensando, mas tá errado isso de você avaliar uma empresa pelos clientes que ela tem, né? Os clientes são só clientes. Quer dizer, eles não devem adicionar valor a uma empresa, né? Bem, eu discordo de você. Por exemplo, às vezes, você tem uma empresa comprando outra só pelos clientes que essa outra empresa que foi adquirida tem. Porque às vezes, dependendo do preço de uma empresa, às vezes vale a pena comprar essa empresa pelos contratos que ela tem com determinados nomes. Porque imagina que uma empresa, por exemplo, tem como cliente o FBI, né? Quer dizer, imagina quanto tempo, quanta due diligence você não vai enfrentar para conseguir assinar esse contrato. Então, se você conseguir comprar essa outra empresa que já tem um contrato com o FBI, quer dizer, você vai sair ganhando muito, né? Você vai economizar muito tempo e esforço. Então, esse contrato tem valor. Esse contrato pode ter um valor monetário. Mas é por isso que muitas vezes você tem empresas comprando outras só por conta dos contratos dos clientes que elas têm. Mas enfim, com isso dito, o meu ponto é: os clientes, primeiro, eles têm valor, tá? Eles podem ter muito valor. E segundo, eles também são um indicativo da qualidade do produto de uma determinada empresa. Quer dizer, para uma gigante como a Codelco utilizar uma plataforma para gerir toda a sua logística,
Cara, essa plataforma tem que ser, no mínimo, muito boa. Então, um cliente como o Codelco, que é de fato um cliente de MineHub, acaba servindo como um atestado da qualidade do produto de MineHub. Mas enfim, com isso dito, vamos agora ver alguns nomes que já estão usando MineHub. E para o vídeo de hoje, a gente vai utilizar esse slide aqui, que a CEO de MineHub mostrou numa entrevista nesse canal Planet Microcap, lá em 2023. Então, os nomes que estão aparecendo aqui nesse slide, esses nomes aqui, esses são alguns nomes que já estavam com MineHub em 2023. Antes, porém, da gente começar a falar sobre cada um desses nomes, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, para a evolução da quantidade de empresas no ecossistema de MineHub. Quer dizer, como vocês podem ver, em 2021 MineHub tinha somente 20 empresas no seu ecossistema, esse número subiu para mais de 100 empresas em 2022 e em 2023 a gente chegou a mais de 150 empresas. Hoje, lembrando que a gente tem mais de 200 empresas, tá? Então é muito claro que o número de empresas no ecossistema de MineHub está aumentando, né? E que, portanto, essa empresa já está tendo sucesso, né? De alguma forma. Mas então, começando aí com o nosso primeiro nome, que é BHP. Caso você não conheça essa empresa, essa é uma das maiores mineradoras do mundo. Então, sim, uma das maiores mineradoras do mundo está utilizando MineHub, tá? Isso aqui está longe de ser um peixe pequeno, quer dizer, a BHP tem um market cap de 140 bilhões de dólares, tá? E está fazendo cerca de 50 bilhões de dólares em receita ao ano. Então isso aqui é muito significativo. Você ter a BHP no seu hall de clientes, na sua lista de clientes, é muito significativo. Quer dizer, como eu disse hoje, né? Num dos meus vídeos passados, eu disse que os clientes de MineHub podiam valer 15 milhões, né? Porém, como eu também disse hoje, eu acho que essa é uma estimativa muito conservadora. Quer dizer, talvez só BHP possa valer isso, né? Mas seguindo, além de BHP, a gente tem Codelco na lista de clientes de MineHub. Codelco é a maior mineradora de cobre do mundo. Então, outra empresa gigantesca de bilhões e bilhões de dólares. Seguindo, a gente tem a Sumitomo Corporation. Essa empresa, apesar da maior parte das pessoas nunca ter escutado esse nome, né? Mas essa empresa, na verdade, é um conglomerado gigante. Esse é um conglomerado japonês, com market cap de aproximadamente 40 bilhões de dólares, tá? E a Sumitomo Corporation, inclusive, tem sido um importante aliado, tem sido um importante parceiro de MineHub, ajudando o MineHub a entrar em diversos mercados. Mas, enfim, seguindo, aqui a gente tem a Southwire. A Southwire é uma empresa norte-americana de fios e cabos de cobre, sendo uma das maiores empresas do tipo na região, né, na América do Norte. E essa outra empresa com bilhões em receita, né? Quer dizer, outro peixe grande aqui. Seguindo, aqui a gente tem a Capstone Copper, que se não me engano é uma mineradora de cobre, tá? Com um market cap de 6 bilhões de dólares e receitas na casa de 2 bilhões. Então, outra multi-billion dollar company aqui, né? A seguir a gente tem a Wheaton Precious Metals, com um market cap de 50 bilhões de dólares. Depois a gente tem a Vale, que dispensa apresentações. Depois a gente tem a Roy Hill, que é uma empresa australiana, se não me engano, né? Só que é uma empresa fechada. Pelo que eu pesquisei, essa é outra empresa com bilhões em receita também. Essa aqui e essa, né, eu não consegui identificar, então partindo para a próxima, né, que é Pan Pacific Copper. Tá, mas que empresa é essa, Pan Pacific Copper? Bem, como o nome sugere, né, é uma empresa de cobre, porém essa aqui não é uma empresa listada, né? Então a gente não consegue saber muitos detalhes sobre ela. Pelo que eu pesquisei, porém, a Pan Pacific Copper é uma das maiores fundições e refinarias de cobre do mundo. Seguindo, outra empresa não listada, que é a Superior Essex, que é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos do mundo, fundada nos Estados Unidos. Depois a gente tem a Zijin Mining, que é uma das maiores mineradoras da China e uma das maiores do mundo também, quando a gente fala em cobre, ouro, zinco, lítio. Ela opera em 15 países, incluindo China, Sérvia, Congo, Peru, Afeganistão, Papua Nova Guiné. Segundo o que eu pesquisei também, a Zijin Mining está entre as 10 maiores mineradoras do mundo por market cap, tá? E entre as 3 maiores produtoras de cobre da China. Seguindo, a gente tem o Baowu, né, não sei pronunciar isso direito, mas o Baowu Group, ou China Baowu Steel Group, que é uma empresa chinesa estatal não listada, que pelo que eu pesquisei é a maior siderúrgica do mundo, com mais de 150 bilhões de dólares em receita, tá? Então, assim, uma empresa gigante. Depois a gente tem a ALS Limited, com um market cap de 7 bilhões de dólares. Essa empresa não é uma mineradora, tá? Ela é basicamente
um laboratório gigante para mineradoras. Então, ela basicamente testa, analisa e certifica materiais referentes ao mundo da mineração. Mas então, segundo o MineHub, essa empresa já estaria também no ecossistema deles. Seguindo, né, a gente tem a Jiangxi Copper Corporation, que é uma das maiores mineradoras e refinadoras de cobre da China, com cerca de 20 bilhões de market cap. E por último, finalmente, né, temos o Wing Group. Esse é um banco da Holanda, tá? Com quase 80 bilhões de dólares de market cap, e ele participa da cadeia de mineração por financiar o setor. Então, como vocês podem ver, a gente tem players gigantes já presentes no ecossistema de MineHub. Várias e várias empresas com dezenas, às vezes centenas de bilhões em capitalização de mercado. Então, assim, voltando àquela minha conta, né? Quer dizer, hoje o market cap de MineHub está em 63,2 milhões de dólares. Então, se custaria cerca de 25 milhões para construir uma plataforma similar, né? Isso significa que você estaria pagando aí um pouco mais de 2 vezes o custo de construção. Porém, como havia dito, você ainda tem que considerar os clientes. E na conta que eu fiz num desses últimos vídeos, né, eu precifiquei os clientes de MineHub em somente 15 milhões. Porém, vocês estão entendendo por que eu digo que talvez eu tenha sido bastante conservador? Quer dizer, olha que nomes MineHub já tem no seu ecossistema. Já tinha lá em 2023, né? Imagina agora. Então, assim, olha os nomes que MineHub tem no seu ecossistema e se pergunta o quão difícil é assinar esses nomes. Quer dizer, quanto vale ter clientes como esses na sua plataforma já? Será que vale 15 milhões só? Será que poderia valer 30? Será que esses clientes podem valer 50? Não sei. Mas assim, cara, eu acho que dizer que eles valem 30 ao invés de 15 não seria uma blasfêmia, né? Não seria um chute muito fora do parquinho. Talvez ainda seja, inclusive, um chute conservador. Será que esses clientes podem valer 50? Não sei. Talvez. Especialmente porque cada nome que a gente tem hoje em MineHub traz toda a sua cadeia, traz todos os seus parceiros de operação para dentro da plataforma também. Então, quando o MineHub assina uma BHP da vida, ou uma Codelco da vida, isso significa que essas empresas vão trazer todos os seus parceiros também para dentro da plataforma. O que, em outras palavras, significa que um nome como esses traz mais dezenas, às vezes centenas, de possíveis novos clientes pagantes para dentro de MineHub. Então, esses nomes que a gente tem hoje na plataforma de MineHub têm muito valor. Mas aí, quando você pensa nisso, né, no quanto os clientes de MineHub podem eventualmente valer, o valuation atual de MineHub acaba aparecendo para a gente de uma forma diferente. Quer dizer, imagina, se a gente pode dizer que esses clientes poderiam valer 30 milhões, quer dizer, MineHub negociando a 60 milhões, então está negociando o quê? A 2 vezes os clientes que ela tem. Só que aí você também tem o custo de construção dessa plataforma. Então, o meu ponto é, sinceramente, não é difícil você conseguir justificar um valuation de 60 milhões ou até mais, tá? Mas certamente não é difícil você justificar o valuation atual dessa empresa somente considerando a plataforma que foi construída e os nomes já presentes no ecossistema. Por isso que eu, por exemplo, comprei mais ações de MineHub agora em novembro, né? Mesmo depois dessas ações terem subido mais de 100%. Porque eu entendo que apesar de MineHub ainda não estar mostrando grandes receitas, primeiro, eu acredito que é só uma questão de tempo até que isso mude, porque os nomes que estão ali na plataforma de MineHub alguma hora devem começar a ser convertidos em clientes pagantes. E segundo, eu comprei ações agora em novembro, mesmo depois da alta que a gente viu, porque eu acredito que essa empresa tá barata, tendo em vista os ativos que ela tem, né? E que ativos são esses? Ora, a plataforma e os clientes. Quer dizer, 60 milhões por essa empresa, talvez a lista de parceiros de MineHub já bata esse valor. Então, por isso que eu decidi comprar mais em novembro, né? Porque eu entendo que, apesar dos financials ainda não estarem redondos, ainda não estarem bonitos, mas eu entendo que mesmo assim, essa empresa tá barata. Espero que eu não morda minha língua, né? Mas, hoje, é dessa forma que eu vejo essa empresa. É dessa forma que eu vejo essa ação. E é por isso que eu estou investindo nela. Mas enfim, por hoje é isso. Eu queria mostrar para vocês alguns nomes que estão já no ecossistema de MineHub, para a gente justamente conseguir ter uma noção melhor do quanto vale essa empresa. Quer dizer, para nomes como esse estarem utilizando essa plataforma, cara,
primeiro, ruim essa plataforma não é, e segundo, essa plataforma tem que ser muito valiosa. Não é um player que está chegando, não é um só grande nome, são vários grandes nomes já presentes na plataforma de MineHub. Mas enfim, era isso que eu queria cobrir nesse vídeo, e nos vemos na próxima, beleza? Valeu!